Louvado nosso Senhor Jesus Cristo, Padre Antônio Carlos, caríssimo diácono, seminarista, povo de Deus, hoje nós celebramos esta terça-feira da 23ª semana do Tempo Comum. E a palavra de Deus no Evangelho de hoje tem uns pontos que nós precisamos ressaltar, que nos ajudam muito na nossa vida cristã. Primeira coisa, hoje nós estamos diante do Evangelho onde Jesus escolhe os 12, onde Jesus chega e escolhe aqueles que seriam chamados de apóstolos. E esse é o primeiro ponto, Há uma diferença, de acordo com o Evangelho de Lucas, a gente consegue enxergar essa diferença entre 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo é o grupo das multidões, aquele povo que está ali querendo alguma coisa, é uma multidão. Tem um segundo grupo que é chamado de discípulos e um terceiro grupo que é chamado de apóstolos. Esses 3 grupos dentro do Evangelho de Lucas fica bem evidente porque há uma diferença, Se você olhar o texto de hoje, usa os 3 termos inclusive. Primeiro, Jesus leva os discípulos. Vamos lá, versículo 12. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, ele chamou os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Então, aqui nós temos uma diferença de discípulo para apóstolo. Os discípulos são os seguidores fiéis de Jesus. São aqueles que estão com Jesus para onde ele vai. Jesus não andava somente com os 12. Jesus andava tinham as mulheres, quem eram? Salomé, Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus. Tinham muitas mulheres que andavam com eles. Além das mulheres, existiam outros homens que também seguiam o Cristo, mas que não faziam parte dos 12. Não eram os apóstolos. Hoje, quem são os discípulos? Quem são os discípulos hoje, gente? Quem é discípulo hoje em dia? Porque no tempo de Jesus é muito claro quem é o discípulo, quem é o apóstolo, quem é a multidão. Mas hoje, quem é o discípulo? Todos nós, batizados, recebemos o chamado ao discipulado. E pelo batismo, todos nós, batizados, somos discípulos. Mas o discipulado, embora com o batismo nós o recebamos, ele precisa ser vivido com atitude. E a atitude de discípulo é aquele que foge da sua vida antiga. Porque olha só o que diz a primeira leitura. Alguns de vós ereis isto. São Paulo aqui cita diversos pecados, diversas práticas iníquas. Mas ele diz que alguns de vós ereis isto, ou todos eram alguma coisa dessas aqui. Mas vocês foram lavados, santificados, justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Então nós compreendemos que o discípulo ele tem uma característica. Ele vive a partir do encontro pessoal com Jesus e a sua experiência batismal, um eterno buscar o Senhor. E aí, por exemplo, a gente pode citar quando nós nos confessamos. Você sabe o que acontece conosco quando nós nos confessamos? Quando é que a gente precisa se confessar? Mandamento da igreja diz, Pelo menos uma vez por ano, não é assim? Ah, padre, eu não tenho pecado, não preciso me confessar, está pecando, Falta de humildade. Todos nós somos pecadores. Então, pelo menos uma vez por ano, tem que se confessar. Mesmo que você não tenha cometido, um pecado mortal. Mas precisa ir lá fazer um bom exame de consciência e se confessar até com os pecados leves, dos veniais. Mas tem que se confessar uma vez por ano. Mas o que acontece quando nós nos confessamos? Nós restauramos em nós uma graça. É a graça do nosso batismo. Então, toda vez que você se confessa, você restaura na sua vida o que nós chamamos de graça batismal, a graça do sacramento do batismo. Ela é restaurada.
como se você tivesse acabado de ter sido batizado. E o que acontece com o batismo? Faz duas coisas com a nossa vida. Ele redime os nossos pecados e nos torna filhos de Deus. Então, toda vez que eu me confesso, eu recebo a restauração dessa graça. Eu me torno uma pessoa santa, digamos assim, filho de Deus, purificada de todos os meus pecados. E essa é a beleza, caríssimos irmãos e irmãs, do discipulado. O discípulo não é aquele que não peca, é aquele que continua lutando e tentando. Porque dos discípulos de Jesus, só um não pecou. Sabe quem é? É uma mulher, a mãe dele, né? Nossa Senhora. O restante, todos pecaram, todos os outros discípulos pecaram. Então, caríssimos irmãos e irmãs, nós precisamos compreender que o nosso chamado a ser discípulo, ele precisa ser constantemente renovado, restaurado. Nós precisamos constantemente desejar isso com Deus, na nossa relação com Deus. É isso que nos torna autênticos servidores do Senhor. Mas dentro de nosso meio, existe um outro grupo, que ele é escolhido. E este grupo escolhido, Jesus dá o nome de apóstolos. E quem são os apóstolos dos nossos dias? Vocês podem dizer assim, são os padres. Não. São as irmãs? Também não. Né? Os apóstolos dos nossos dias são os bispos, que são os sucessores dos apóstolos. Nós, padres, somos colaboradores deles, mas nós não somos eles. Nós não somos apóstolos. Então, o grupo de apóstolos é bem menor, como sempre foi. Claro que hoje não tem só 12, né? Tem muitos apóstolos pelo mundo. Mas é um grupo bem menor comparado ao restante de nós, que somos discípulos. Mas também, além deste grupo reduzido de apóstolos, de todos nós que somos os discípulos, existe um grupo que é o grupo da multidão. E essa multidão, ela não pode ser deixada de lado. Porque a multidão, ela tem uma visão superficial. Versículo 18. Vieram para ouvir de Jesus e serem curados de suas doenças, e aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. Isso daqui ele está falando da multidão de gente da Judéia, de Jerusalém, de Tiro e Sidônia. E aí o versículo 19. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. A multidão, a característica básica dela, é buscar a Jesus para receber alguma coisa que ele pode dar. Isso é uma visão que nós chamamos de visão superficial. E que às vezes muitos de nós temos isso também. Por exemplo, ao invés de nós amarmos o Senhor, às vezes a gente faz promessa. Aí a gente faz promessa para Nossa Senhora de Nazaré, faz diversas grandes promessas. A gente diz assim, meu Deus, se eu conseguir fazer a minha casa, eu vou andar 10 anos do Sírio com um tijolo na cabeça. Promessa. Qual é o critério para andar com um tijolo na cabeça? Que Deus conceda a graça de você construir a sua casa. Caso Deus não te dê a sua casa, você vai andar com um tijolo na cabeça? Não, porque Ele não te deu a sua casa. Então você castiga a Deus que não te deu o que você pediu para Ele. Isso é uma visão que nós chamamos de superficial. Por quê? Porque nós precisamos amar, adorar e glorificar a Deus, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele já nos deu. Nós fomos salvos pela cruz. Então, caríssimos irmãos e irmãs, quando nós compreendemos que nós já recebemos tudo o que nós precisamos, nós nunca, e em hipótese nenhuma, iremos barganhar nada com Deus. Nós daremos a Ele as coisas porque Ele é. Então, você quer algo de Deus, e você quer fazer uma promessa,
Você pode carregar 1 tijolo, 2 tijolos, 3 tijolos, até uma olaria todinha, 1 milheiro na sua cabeça, se você quiser, né? Não tem problema nenhum em fazer isso. Mas não faça isso em troca. Faça isso como gratidão desde já. Porque se você tiver fé verdadeiramente, você faz a promessa hoje, e hoje você começa a pagar a sua promessa. Porque você sabe que Deus vai te dar aquilo, uma hora ou outra. E às vezes a gente quer que Deus dê as coisas para cada um de nós assim, da noite para o dia. E Ele quer o nosso esforço, a nossa luta. Porque vencer todos esses pecados citados por São Paulo não é uma coisa fácil. Você precisa lutar todo dia, se esforçar todo dia para conseguir. Para que a gente seja parte dos discípulos, a gente precisa cada vez mais diminuir as nossas ações de multidão. É claro que nós precisamos desejar estar perto de Jesus, estar próximo de Jesus, querer tocar em Jesus, querer abraçar a Jesus. Não no sentido literal, muitas das vezes, mas estar perto dele. Essa é uma atitude muito bonita da multidão. A multidão queria tocar Jesus, porque saía dele uma força e curava todo mundo. E a gente precisa desejar isso. A gente precisa desejar estar perto de Jesus. A gente precisa ter um momento da nossa semana, do nosso dia, para adorar, para passar na capela, para passar em algum lugar, fazer o nosso momento de oração, estar perto do Senhor, na nossa casa, na nossa escola, no nosso trabalho, onde a gente estiver, a gente precisa estar perto de Jesus. Mas não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele já nos deu, a salvação, em gratidão e não como pedido. Aí, caríssimos irmãos e irmãs, quando nós pedirmos algo ao Senhor, quando nós desejarmos algo de Deus, nós não faremos isso como alguém interesseiro, mas como uma pessoa que deseja verdadeiramente estar com Ele todos os dias de nossa vida. Com isso, a gente entende o refrão do Salmo de hoje, que diz: o Senhor ama seu povo de verdade. Porque o amor de Deus, ele é maior do que qualquer uma dessas coisas que a gente acaba fazendo. Deus, ele quer que nós vivamos isso que São Paulo diz no último versículo: nós fomos lavados, santificados, justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Isso é ser uma comunidade de oração. Isso é ser uma comunidade de fé. Isso é ser verdadeiramente um católico apostólico romano. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.